Ora, cá estamos de regresso e para começarmos muito bem esta primeira parte, começamos com o espaço da Ordem dos Enfermeiros, a falar de um assunto muito, muito sério. Estou com a enfermeira Armandina Alves, está bem disposta? Muito bom dia. Bom dia. É capa de jornal, é um assunto de capa de jornal, não pelos melhores motivos. A Organização Mundial de Saúde pôs o nosso país no top de um assunto não muito bom, obesidade infantil. E, portanto, temos coisas a dizer sobre isso. Os enfermeiros têm palavras importantes a dizer sobre este assunto, até para revertermos os números e, sobretudo, em jeito de prevenção, não é, enfermeira? Exatamente. Temos 33% de excesso de peso nas crianças em Portugal. Isso significa que uma em cada 3 crianças tem excesso de peso ou obesidade. Posto dessa forma, é mais fácil ter a percepção da quantidade de crianças que já sofrem deste numa turma, problema. imagina, uma turma de 30 alunos, 10 alunos têm excesso de peso. É uma percentagem muito elevada. É importante reverter esta situação. De que forma? Ensinar os pais, as crianças e os jovens, a família no geral, sobre hábitos alimentares saudáveis, sobre hábitos de exercício físico. É importante prevenir, e a prevenção começa por evitar o sedentarismo, evitar que as crianças estejam muitas horas sentadas em frente à televisão, evitar que estejam muitas horas no computador, nos tablets, nos telemóveis. No fundo, estas coisas das internets, dos tablets, dos jogos e tudo, porque hoje em dia não são só jogos, não é, que nos agarram aos tablets, é toda a informação. Até parece que perdemos uma parte do mundo se não estivermos agarrados aos nossos tablets em alguma parte do nosso dia. No fundo, são hábitos que surgiram há poucos anos, há relativamente poucos anos, e já estão completamente arraigados. É um estilo de vida que parece que é mais facilitado, é mais fácil ter um miúdo no tablet do Exatamente. que, não é? Educar dá trabalho. Educar dá trabalho. Mas é importante ter esse esforço, tirar as crianças para fora de casa, praticar exercício físico. Importante seria praticar em família, fazer caminhadas, brincar no jardim, correr, andar de bicicleta, qualquer atividade ao ar livre é saudável. Portanto, desde que tiramos as crianças de frente da televisão ou de qualquer tipo de ecrã, é sempre salutar para a criança, para o bem-estar, para a saúde da criança e para a saúde em geral de todos. Porque a verdade é que cada um de nós pode fazer muito por si. Obviamente, com crianças têm de ser os adultos a impor algumas coisas para que elas melhorem um bocadinho a sua saúde e melhorem o estilo de vida, mas depois todo o ambiente que se cria à volta da criança ou de um adulto, é o chamado ambiente obesogénico ou ambiente saudável, é importantíssimo, não é? Exatamente. Tem a ver com os estilos de vida, tem a ver com a comida, tem a ver com tudo. Exatamente. É importante prevenir. E prevenir de que forma? Estimular o aleitamento materno. Portanto, a alimentação desde o nascimento. O aleitamento materno é uma coisa importante e que nós devemos estimular. Nós temos, a partir entre os 2 e os 3 anos, quase 20% de crianças com excesso de peso. Isto é preocupante. É que são crianças com excesso de peso, ficam adultos com excesso de peso. Exatamente. E os problemas relacionados com a obesidade na idade adulta, hoje em dia são problemas das crianças. Diabetes, hipertensão e por aí fora. Uma criança que tenha excesso de peso tem 80% de probabilidades de ser um adulto obeso. Isto é preocupante. Portanto, nós temos que prevenir de todas as formas. Prevenir adotando hábitos de vida saudáveis. Uma alimentação saudável é extremamente importante. Mas como é que nós conseguimos passar de uma conversa como esta, que faz todo sentido, para impor estes hábitos nas pessoas, para mudar as mentalidades? É importante criar regras, é importante mudança de comportamentos. Isto tem que ser muitas vezes interiorizado pelos pais. Nós trabalhamos com os pais, trabalhamos com as crianças. Trabalhando com a criança, de forma a que a criança perceba a importância que tem a saúde em si. Quando nós mostramos, por exemplo, a roda dos alimentos, é um elemento ótimo para a criança perceber as fatias que tem lá, aquilo que é saudável e aquilo que não é saudável. Tudo aquilo que não está na roda dos alimentos não é saudável. O que está na roda dos alimentos, nas proporções certas, são alimentos saudáveis. A roda dos alimentos, que é uma coisa que não muda. Exatamente. Não tem mudado, é sempre igual. Mudado. E quando questionamos uma criança que come determinado alimento se é saudável, olhamos para a roda dos alimentos, a própria criança diz, não está lá. Pois. Por exemplo, em relação às bebidas, os jovens bebem imensas bebidas açucaradas, refrigerantes. A única bebida que está na roda dos alimentos é a água. A única bebida que tira a sede é a água. Acha que o caminho para mudar
este paradigma, este top em que nos puseram, em que nós nos pusemos, pode ser incutir nas crianças estes bons hábitos, para eles chegarem a casa e dizer não bebas isto, beba antes água, olha cá está. Beba antes água que faz melhor que está na roda dos alimentos. É o caminho são as crianças. Sem dúvida, e isto é um aspecto que pode ser muito trabalhado nas escolas. As crianças são ótimos veículos de informação e chegam muito mais facilmente aos pais. Virem o marketing das coisas positivas para as crianças, não é? Exatamente. Começa pela escola, em casa também, quando as crianças veem determinados programas de televisão, os pais estarem muito atentos à publicidade. Explicar o que é publicidade, porque a publicidade de qualquer alimento é só vantagens. Claro. Não, nós não vimos publicidade à sopa. A sopa é um alimento saudável, não é? E é importante os pais terem esta preocupação de estarem atentos àquilo que as crianças veem na televisão. Claro que sim. Começar, vamos concretizar. Por onde podemos começar no dia-a-dia, hoje, o que é que nós podemos começar a mudar na refeição dos jovens, num prato? Num prato, por exemplo, a sopa. É uma coisa que é extremamente importante, que a maior parte dos jovens em Portugal, 70% dos jovens não segue as recomendações da Organização Mundial de Saúde em relação aos legumes. Começar a comer sopa. A refeição inicia-se com um prato de sopa, sempre. Esta é uma regra. Poderá haver uma exceção, mas a regra é esta. Sim. Além da sopa, começar a introduzir os legumes também no prato. Em relação aos produtos açucarados, tentar reduzir, eliminar. Ao máximo. Eliminar ao máximo. Nós não queremos que os jovens comam, não ter em casa, não comprar. É uma forma de não comer. É uma forma de resistir. Não comer. Exatamente. É o que eu faço com algumas coisas. Os enfermeiros têm um papel importante nesta mudança de paradigma. Eu digo isto porque imagino que, para quem não tem estes ambientes, isto é muito bonito para quem já põe em prática ou já tem esta consciência. Mas eu acredito que muitas pessoas não digam assim, lá estão, aquelas duas pessoas na televisão, para paguear hábitos bons que nós devemos ter e que não o interiorizem. Exato. Podem ir ao centro de saúde, falar com os enfermeiros e dizer como é que eu começo essa revolução em minha casa, porque às vezes é isso. Exatamente. É uma revolução. Sem dúvida, devem procurar, primeiro, quando se notam que a criança aumenta de peso, devem procurar os recursos de saúde. Exatamente. As crianças devem ser pesadas, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, mas se a família notou que a criança aumentou de peso, devem procurar recursos de saúde. Podem ir, onde habitualmente são seguidas, e procurar os enfermeiros. Os enfermeiros intervêm e orientarão posteriormente, no caso de haver necessidade. Estamos a falar de aumento de peso, mas às vezes pode não aumentar de peso logo, mas pode andar consecutivamente com hábitos maus de alimentação. Exatamente. E isso tudo traz consequências. Temos aumento de colesterol, temos várias doenças que estão associadas, como é o AVC, como é o diabetes tipo 2, está a aumentar a nível mundial de forma alarmante. Prevê-se que em 2020, 20 milhões de crianças sejam diabéticos tipo 2. Isto é muito. É uma percentagem muito grande. E é preciso intervir e mudar os comportamentos. E o que dizer da nossa dieta mediterrânica? Não era das melhores? É não era das melhores dietas. Então não está a ser cumprida? Não está a ser cumprida. Menos de 9% dos jovens cumprem a dieta mediterrânica. É um número muito baixo, 9% dos jovens. É verdade. É muito pouco. Portanto, é importante retomar hábitos antigos que consiste na introdução da sopa, são as caldeiradas, são os cozidos, evitar os fritos, é a água, é o azeite, é o adquirir os produtos hortícolas frescos. São várias coisas que nós podemos mudar e sobretudo, mexer-nos. Claro. Evitar o sedentarismo é fundamental. Nas escolas, tudo isto já está a ser em prática, já é uma preocupação das escolas também, o maior controlo daquilo que comem os alunos, pelo menos no ambiente escolar? Algum controle, mas não chega. É preciso haver mais... inovar, é preciso que as políticas de saúde modifiquem, é preciso que os pais percebam que os filhos também comem na escola, porque muitas vezes eles não comem na cantina e vão comer ao bar. Pois. Hoje em dia há plataformas que os pais em casa têm acesso e conseguem ver o que o filho comeu durante a escola, se foi almoçar à cantina ou se foi ao bar. Portanto, hoje temos acesso, não em todas as escolas, mas grande parte delas, isto já é possível. Portanto, os pais podem estar mais atentos ao que os filhos comem. É preciso que os pais também já tenham esta consciência. É evidente que as regras começam em casa. Pois, e claro. As regras são muito importantes. É difícil incutir regras, mas é importante... É difícil, mas é só no início, não é?
Exatamente, a criança pode não querer comer a sopa, mas se nós estipularmos que esta é uma regra e não come a comida enquanto não comer a sopa, a criança vai comer forçosamente. Claro. Se hoje não come tanto, amanhã vai comer mais um bocadinho. O mesmo se passa com os legumes. A criança normalmente diz não gosto, não prova. É importante insistir. Provou um bocadinho, amanhã vai provar mais um bocadinho, no dia seguinte vai comer e vai aprender a gostar desta forma. Claro que sim. Nós E não eu mesmo... podemos dizer não gosto sem provar. Eu tive que provar, digo sempre às crianças, provou 10 vezes. E aí é que... E aí vamos dizer, gostou ou não gostou? E o mesmo se passa ao contrário. Quando se deixa de consumir açúcar, para pessoas que fazem esse tipo de dietas, depois claro que no início é penoso, é como tudo, não é? É como qualquer mudança. Depois, quando vão consumir outra vez, dizem, isto é demasiado doce, já não consigo. Exatamente. Não é? Exatamente. E aplica-se esta regra a quase tudo na vida. Diminuir o consumo, ir diminuindo gradualmente. Nós não precisamos açúcar e sal. O sal, a gordura, o açúcar são inimigos da saúde. Mas é importante mudar comportamentos, ir reduzindo gradualmente até nós percebermos que conseguimos passar sem isso. Nós temos doce na fruta, a fruta é doce e é saudável. Pois é. É uma das coisas que nós devemos ingerir. Como dizia um professor meu, que eu nunca mais me esqueci de geografia, na escola, dizia as mentalidades são as coisas mais difíceis de mudar. Exatamente. E por isso é que este espaço é útil também para devagarinho começar a interiorizar, mas que as mudanças não sejam devagarinho, sejam rápidas. Rápidas. Estamos a precisar. Exatamente. Em relação às crianças é importante intervir rapidamente. Não só nós, mas também a nível das políticas de saúde. Se os alimentos açucarados fossem taxados com uma taxa superior, não 2%, mas 10% ou 20%, como acontece em alguns países. Tudo começa a mudar. E os produtos saudáveis reduzissem as taxas. Um quilo de fruta é caro. Pois é. Mas se fosse mais barato, as pessoas provavelmente até consumiriam mais. Claro que começa por aqui. Os pais terem cuidado quando vão fazer compras, verem o que é saudável, aquilo que não é saudável, levarem listas de compras, não levarem as crianças às compras. Claro. É muito importante. Aprenderem com alguns programas de televisão, nomeadamente o nosso, em que temos este espaço, aprender, porque às vezes as pessoas pensam que estão a fazer bem e não estão. Portanto, temos a agradecer à Ordem dos Enfermeiros, à enfermeira Armandina Alves, obrigada por cá ter vindo e por nos esclarecer também em relação a este assunto. Obrigada. Um grande aplauso para a nossa convidada e podem manter o aplauso para a Cláudia Martins e os minhotos marotos, que já estão no nosso palco.